Então hoje eu venho falar aqui sobre a importância de um sono de qualidade, um sono durante a noite para nossa saúde, para nossa qualidade de vida e também para o processo de emagrecimento, para melhora dessa composição corporal, tá? Bom, nós, como todos os outros animais da natureza, somos regidos pelo ciclo circadiano, luz e noite, escuro, né? Dia e noite. Então, nossa fisiologia, nosso sistema hormonal, toda a questão do nosso funcionamento do organismo, ele é regido também por essa diferença de dia e noite, certo? Então, durante o dia, mais ou menos ali às 8 horas da manhã, entre 6 e 8 da manhã, a gente tem aí a liberação do cortisol, entre 8 e 9 o pico do cortisol. O cortisol é um hormônio importante para que a gente levante, para que a gente age, para que a gente tenha esse ímpeto de levantar e fazer nossas atividades. Então, esse hormônio é importante para isso, tá? Para que a gente saia da cama de fato, né? Ao longo do dia, ele vai reduzindo, né? Mais especificamente à noite, ali 6 horas da tarde, quando começa a escurecer, vai caindo bastante esse hormônio do cortisol, tá? E aí nós temos aí a liberação, dentre outros hormônios, né? À noite a gente precisa, para que a gente realmente tenha um sono de qualidade, a gente precisa de uma liberação adequada do hormônio melatonina, tá? A melatonina é o hormônio responsável por nós termos aquele sono profundo, sono REM. E ela vai fazer toda a detoxificação, principalmente a nível cerebral, tá certo? Mas não só isso. Ela também vai aí estar modulando até a questão do cortisol. Por quê? Enquanto a melatonina está super baixa, o cortisol ele tende a ficar elevado. Então, por isso que é importante que a gente tenha aí uma regulação do horário também de dormir, porque a gente não consegue aí regular essa liberação de melatonina de forma adequada. E a melatonina ela é liberada pela glândula pineal, tá lá dentro do nosso cérebro. Essa glândula, ela só se torna ativada para a liberação de melatonina no ambiente escuro. Então a gente precisa reduzir a luminosidade, mais ou menos aí 1 hora antes de dormir, né? O ideal é que a gente durma ali até as 10 horas da noite, 11 da noite, e acorde mais cedo, entre 6, né? 5 a 7 horas no máximo, porque depois já começa a ter o pico do cortisol, tá certo? Então, se eu não conseguir produzir melatonina de forma adequada, eu não vou fazer essa desintoxicação cerebral. Então, essa retirada, essa limpeza dessas toxinas no fluido lá encefálico, né, que tem lá no nosso cérebro. E o que pode acontecer depois é me trazer mais irritação, mais enxaqueca e também vai alterar o ciclo hormonal. Então, primeira coisa, para que eu tenha também a produção de melatonina, eu preciso de serotonina previamente lá no meu organismo, tá? E para que eu tenha uma produção de serotonina adequada, eu preciso ter uma alimentação adequada, rica em prebióticos, em fibras, em vitaminas, antioxidantes, né? Para poder alimentar a minha microbiota intestinal saudável, os meus probióticos, porque lembrando que lá no intestino nós temos a produção de mais de 90% de toda a serotonina, tá? E a serotonina é um dos ingredientes para a melatonina ser produzida, né? Então a gente precisa aí ter uma serotonina adequada para que eu tenha produção de melatonina, tá? E o que vai prejudicar essa produção de melatonina é o excesso de refinados, excesso de carboidratos refinados, excesso de açúcares, excesso de aditivos químicos artificiais, corante, aromatizante, tudo isso vai prejudicar, né? E outra coisa, a gente precisa ter esse preparo aí com relação ao sono, não deixar para dormir muito tarde, para não ter essa alteração hormonal, também não ficar acordando muito tarde, porque aí você já começa a prejudicar todo o teu ciclo circadiano, tá? Quem dorme mais tarde tende a comer mais, tende a ficar mais tempo acordado, o consumo calórico aumenta, né? Essa alteração hormonal aumentando esse cortisol também vai deixar, além do normal, né? Vai deixar a pessoa com mais vontade de comer carboidratos, doces, também vai deixar a pessoa mais irritada. Quem aqui nunca ficou um dia sem dormir, ou dormiu muito mal, que no dia seguinte ficou super irritado, ou com uma dor de cabeça? Então, o sono ele é fundamental, a gente não consegue viver sem sono. Infelizmente, algumas pessoas precisam trabalhar
no período noturno, né? E existem estudos que mostram que essas pessoas têm uma expectativa de vida reduzida em pelo menos 10 anos, comparado com pessoas que trabalham durante o dia e dormem durante a noite. Então, o sono ele é fundamental para o nosso metabolismo, para que ele funcione de maneira adequada, para que nós possamos escolher de maneira consciente o que nós vamos comer, né? Sem agir pelo impulso, sem agir pela questão emocional gerada por essa alteração hormonal. Reduzir a ansiedade, reduzir estresse e melhorar o nosso humor, nossa qualidade de vida, para que a gente tenha mais disposição para fazer as nossas atividade física. A gente precisa de fato ter um sono de qualidade. E aí os estudos demonstram que são necessárias de 7 a 8 horas de sono à noite, contínuos, né? Que chega nessa fase do sono REM, para que a gente consiga ter todos os benefícios que o sono nos proporciona. Então a gente precisa dormir e seguir esse ciclo circadiano, não trocar o dia pela noite, tá? Outra coisa, quando a gente dorme mal e principalmente não dorme à noite, né? A gente tem uma perda importante de massa muscular também, né? E com o excesso do cortisol, a gente tem aí um aumento do depósito de gordura visceral, mais ali na região abdominal, tá? Então, dormir é importante, dormir vai te ajudar a ter esse equilíbrio aí hormonal de forma natural, fisiológica e adequada para nossa saúde.